Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Dia 5 de agosto, terça-feira da 18ª semana do Tempo Comum. Celebramos também hoje a dedicação da Basílica de Santa Maria. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, apressai-vos, ó Senhor, em socorrer-me. Sois meu Deus, libertador e meu auxílio, não tardeis em me socorrer, ó Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o Senhor é misericordioso e compassivo. Por isso, nessa liturgia, peçamos a Ele que nos conceda um coração novo, puro e renovado, para que possamos ser dignos de acolher a sua graça e o seu dom. Vivamos bem esse dia. Aproveito então esse momento para agradecer tantos irmãos e irmãs que nos ajudam, mesmo com as dificuldades que nós enfrentamos, colaboram, participam e se interessam para que os amigos da palavra cheguem a mais pessoas. Também agradeço muito quem está se engajando no grupo e se inscrevendo no YouTube, ouvindo, participando, divulgando. Aqui faço também apreço ao grupo do Texto dos Homens, que multiplica nos diversos grupos a mensagem do Evangelho diária. Muito obrigado a tanto quem ajuda de forma financeira, mas também aqueles que divulgam, partilhando, compartilhando nos grupos, nos movimentos, a nossa experiência de oração. Muito obrigado a vocês todos. E a liturgia da palavra dessa terça-feira é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículo de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Na cena do Evangelho de hoje, temos uma bela catequese sobre a fé. Continuação direta do texto da multiplicação dos pães, os discípulos do Senhor ainda necessitam crescer na confiança e na intimidade com Jesus. O Mestre está no monte, rezando. Os discípulos o precedem na travessia do mar da Galileia de barco. De madrugada, Jesus vai até os discípulos andando sobre as águas que estavam agitadas pela tempestade. Desconfiados e cheios de espanto, gritam de pavor. Pedro, olhando para Jesus, toma a iniciativa e pede que o Senhor o sustente sobre as águas. O medo e a desconfiança fazem com que os discípulos pescadores comecem a afundar. Homem fraco na fé,
por que duvidaste? Disse Jesus. Esse trecho se torna paradigmático para a comunidade dos 12, pois é, para eles, um verdadeiro sinal do messianismo divino do próprio Jesus. Todos nós, irmãos e irmãs, seguidores do Senhor, mesmo nas dificuldades da vida, somos convidados a não duvidar da ação de Deus em nosso caminho, mas a nos mantermos perseverantes na fé e no discipulado. Estamos tendo essa coragem? Às vezes também duvidamos? Peçamos sempre ao Senhor: Senhor, me sustenta. Senhor, me segura. Senhor, me mantém firmes em teus santos caminhos. Tenha, meu irmão, minha irmã, um bom dia. Deus lhe abençoe você e sua família. Até amanhã, se Deus quiser.